Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao 18º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que nós já vimos pensando em desenvolver já há uns 2 anos e que agora em parceria com o Grupo Diário, Rádio CDN, TV Diário, estamos idealizando. Estamos no 18º episódio, trazendo sempre um seleto time de empreendedores. E qual é a metodologia do trabalho, pessoal? Além de dar a receita de cada convidado em relação à sintonia perfeita para o sucesso empresarial, também trazer histórias reais, da vida real, de como é empreender no Brasil, as dificuldades. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é um mar de espinhos, né? E o enfoque especial também, pessoal, na questão da gestão de pessoas, porque todas as empresas são formadas por pessoas e as pessoas é que dão a identidade, a cara do teu negócio. Então a gente procura trabalhar com um pouco mais de enfoque na questão contratação de colaboradores, processo de onboarding, implementação da cultura, enfim, tudo que diz respeito à parte de recursos humanos. E lembrando que o projeto tem o apoio da Rede MOI, já são 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Também da BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Da Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Ainda da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E da RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. E, contemplando aqui um dos nossos apoiadores, a La Máfia Barbearia, realmente uma empresa diferenciada no segmento. Tenho certeza que todos vocês que estão nos acompanhando já conhecem. E a gente está trazendo aqui justamente o idealizador desse projeto, o senhor Hugo Madeira. Prazer em recebê-lo aqui, Hugo. É com um imenso prazer que a gente recebe. O Hugo é uma pessoa, além de ser um exímio empresário, é uma pessoa assim de um coração, de uma bondade e de uma empatia muito grande. Quem frequenta a La Máfia lá, conhece ele, sabe que ele está sempre bem envolvido lá com o negócio, né? Procurando participar ativamente dos processos internos da La Máfia. Seja bem-vindo, é um prazer contar com a tua presença aqui e vamos para frente. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do Compliance Cast. Sendo o segundo convidado já dentro da La Máfia Barbearia aqui de Santa Maria, né? O Ricardo já teve esse privilégio de vir aqui participar, né? Para trocar bastante experiência e conhecimento aqui com vocês. Enfim, que nem tu falou, a gente já se conhece, né? Dentro da barbearia ali, como cliente, como amigo, esse relacionamento aí que a gente já vem tendo aí praticamente desde 2017, né? Desde que abriu. Ali na primeira unidade, ali no bairro Bonfim. Então... E é bem mais ou menos isso que tu falou, a gente sempre envolvido, né, dentro do operacional, na parte da gestão, da equipe, das pessoas, da própria loja, e tem que estar presente, né, para, enfim, fazer com que o negócio flua, né, da melhor forma e cada vez chegando aí a novos horizontes e tendo uma experiência cada vez melhor para nossos clientes. Claro. Ali, né? Antes da gente chegar na La Máfia, pessoal, que realmente é um conceito de barbearia muito diferenciado. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou cliente já desde que a primeira loja abriu. Como é que o Hugo chegou em Santa Maria? Como é que surgiu a ideia? A partir de que momento brotou esse sentimento aí de empreender? E como tu teve a ideia de investir no segmento da barbearia? Como é que tu chegou até a La Máfia? De onde veio essa ideia? Bom, em Santa Maria eu cheguei com 18 anos, né? Eu sou natural de Quaraí, na fronteira ali com o Uruguai. Morei, inclusive, no Uruguai até meus 18 anos, né? Acabei fazendo ensino médio lá. E no momento de escolher ali para fazer uma universidade, eu acabei optando pelo Brasil. Minha mãe é brasileira, meu pai é uruguaio, então acabei optando para vir pelo Brasil, até pelas condições, a crise que estava se vivenciando ali no Uruguai naquela época, era um momento mais propício para acabar vindo para esse lado da fronteira aqui, né? Então, vim fazer cursinho aqui em Santa Maria, foi ali quando eu fiquei 3 anos morando aqui. Posteriormente de fazer cursinho, acabei indo para Porto Alegre, estudei lá, me formei lá em administração e nesse momento eu acabei sendo cliente da La Máfia Barbearia lá também,
mas durante essa época eu era também colaborador CLT, né, em algumas empresas que eu trabalhei lá. Trabalhei na Dell, trabalhei na Dell ali em Eldorado do Sul, né, trabalhava na parte de marketing ali, e depois também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa suíça, a Amann, que era uma empresa ali focada em máquinas de produção de asfalto e máquinas de compactação, rolo compactador, vibroacabadora, tudo que envolve a construção de estradas, né. Então, sempre empresas eu procurava trabalhar onde eu pudesse usar o meu espanhol, o inglês também que eu tinha, né? E, paralelo a isso, eu era cliente na La Mafia Barbearia, né? Em Porto Alegre, no caso. Foi ali por 2014, iniciou a La Mafia, eu já era cliente mais ou menos a partir do primeiro ano. Naquele momento ainda a La Mafia não franqueava, né? Era uma empresa onde os donos, sócios fundadores tinham as unidades deles próprias, e foi com o interesse de clientes que eles acabaram iniciando o processo de franquear a marca. Legal. Né? Foi bem bacana isso também, porque a experiência que os clientes estavam tendo dentro da barbearia, né? E alguns clientes que já eram empreendedores gostariam de empreender comprando uma unidade, né? Uma franquia. E foi aí que despertou esse interesse deles em começar a franquear. Quando eu comecei a ser cliente ali, eles estavam nesse processo de franquear, e eu com o meu barbeiro eu sempre conversava muito, né, sobre negócios, dia a dia, economia, satisfação, né, da vida profissional que estava tendo também nas empresas que trabalhava. E eu comentava com ele, né, eu vi que abriu uma nova unidade da La Mafia, é deles, não é? Não, os guris franquearam, né, abriram para franquear agora, eles estão com as unidades próprias, porém agora tem um franqueado novo em Foz do Iguaçu, Pelotas, então cada mês que eu ia era uma unidade nova. Opa, vamos entrar nessa. Exatamente, então assim, tá legal isso aí. E eu, por parte do meu pai também, que é um empreendedor, né, meu pai é empreendedor desde de jovem, assim, com 16 anos já teve que assumir empresa familiar, né, por problemas de saúde do meu avô também, então eu já sabia mais ou menos como era a vida de empresário, né. Claro. E por muito tempo, muitas coisas eu gostava, a maior parte das coisas eu gostava, e eu pensava, quem sabe algum dia se eu tiver a oportunidade de ter o meu próprio negócio, né, eu sei quais algumas das vantagens e as desvantagens daquilo, né, claro, vivenciando dentro de casa, né. E paralelo a isso, nas minhas conversas com o meu barbeiro, eu não estava passando por um momento muito bacana na empresa que eu estava trabalhando naquele momento, né? Sempre estava investindo em educação, cursos, inclusive eu fiz em conhecimento, né? Além da minha graduação, eu acabei fazendo uma pós-graduação em marketing com ênfase em empreendedorismo também. E o reconhecimento não estava vindo junto, né? Só que mesmo eu tendo cada vez mais atribuições, a parte também da questão de remuneração ainda não era compatível com aquilo que eu estava fazendo. E atrelado a isso, cada ida na barbearia, meu barbeiro falava, abrindo mais uma unidade. Aquela sementinha que estava plantada lá, né, na família, começou a brotar, e eu comecei a conversar com meu pai sobre o negócio, né? Uma barbearia que eu vou, agendamento é por aplicativo, isso lá, estamos falando em 2014, 2015, sim, né? Sim, recém. Era muita novidade, né? Sim. E tava o boom das barbearias no mundo, né? Aquela transição do pessoal saindo do salão de beleza para fazer a barba, né, numa barbearia mesmo, né? Num ambiente mais masculino, digamos assim, né? Mais masculino, mais apropriado, mais né? apropriado, conversas mais informais para o homem ter junto com o homem, né, ao mesmo tempo com mulheres ali, um ambiente mais exclusivo, né, para o público masculino. E comecei a contar para ele, e ele me incentivou, me disse, por que tu não se informa, né? Conversa com o pessoal lá para ver como é que funciona, entender os números, né? Tipos e tamanhos de barbearia, em que cidade dá ou não dá para colocar, onde tem, aonde que vai abrir, onde não tem, né? Para ver o que seria propício, né? Nessa época eu morava em Porto Alegre, então conversei com eles lá, conheci pessoalmente o Jader e o Lucas, 2 dos 3 sócios fundadores ali, que são os que estão sempre na frente, né, do negócio ali, na parte marketing, administrativa e muitas vezes operacional também nas lojas. E foi muito bacana, eles me apresentaram, né, os cenários realista, pessimista, otimista, tipos de franquia, né, tamanhos, até tantas cadeiras de barbeiros, né, tamanho pequeno, médio e grande. E ali foi que eu pensei e me lembrei de Santa Maria, porque ao mesmo tempo eu queria estar um pouco mais perto, mais próximo da fronteira também, né, por questões de família também, que tem muita família na fronteira. Eu conversei muito com a minha mulher, e ela também
consequentemente não estava satisfeita na vida, na carreira profissional dela também, ela estava disposta, claro, né, a largar, a sair e a tomar a frente nessa empreitada junto comigo, né? E aí foi que nós conversamos melhor, passei tudo que eu tinha recebido nessas reuniões para o meu pai. Nesse momento a gente não contava com capital próprio, né, que eu digo eu e minha esposa no momento, né? E o que eu sempre digo, né, só te interrompendo um minutinho, às vezes o pessoal acha que tu tem que estar com tudo na mão, né, com todo o dinheiro organizado, com, sei lá, o ponto comercial, já não é assim, né, algumas coisas vão acontecendo, a gente vai se moldando, vai buscando recurso, vai buscando subsídio e faz acontecer, né? Tudo. E é bem diferente daquilo que está nos livros, né, do que a teoria ensina, né? E eu estou falando, acredito eu que eu falo por mais de 90% dos empreendimentos, né? Com certeza. Que é a grande minoria que conta com recursos para fazer tudo certo, já começa abrindo uma conta PJ, coloca o dinheiro lá e de lá começa a comprar todas as coisas, né? Que não foi o meu caso, eu acredito que seja a mesma coisa da maioria, o mesmo que aconteceu com a maioria das pessoas, né? A mesma história. Então, a gente contou com um apoio inicial por parte do meu pai, substancial foi a maior parte dele, né? E depois a gente conseguiu os valores ali das rescisões contratuais da minha parte e da minha mulher também. A história mais ou menos se repete, né? É mais ou menos o caminho, né? Pega uma rescisão, saca um FGTS e vamos lá, vamos empreender. Isso, e aí já envolvia mudança, tinha que trazer coisa, comprar móveis. Lá em Porto Alegre era tudo 110, aqui tudo 220, então tinha que vender o que tinha, né? Para depois comprar aqui, procurar um lugar para morar aqui, alugar e tal. Só que um ponto interessante que eu até acabei esquecendo de mencionar, quando a gente decidiu e optou por Santa Maria, por questões, lógico, de distância, público-alvo, né, tamanho da cidade, o número de barbearias que tinha também na cidade, que poderia concorrer diretamente, né, com uma proposta que a La Máfia tinha também, eu comecei a fazer cliente oculto antes de sair da empresa que eu estava trabalhando. Como é que eu fazia? Eu trabalhava de segunda a sexta, e aí no sábado, pela parte da manhã, bem cedo, eu pegava a estrada de Porto Alegre para Santa Maria, isso eu acabei fazendo por 1 mês e meio, mais ou menos, aí que fechou uns 6 sábados, para eu visitar as barbearias e cortar o cabelo e fazer a barba nos lugares que eu achava para conhecer, né, como é que funcionava o atendimento, o serviço, né, valores também, localização, e ao mesmo tempo já aproveitava para rodar a cidade para ver salas, né, disponíveis para locação, para poder inclusive repassar isso para a franqueadora, né, para eles depois poder vir aqui e validar o local junto comigo, né. Perfeito. Então foi bem bacana, também nesse ponto a minha mulher me acompanhava aqui, eu também, como já tinha morado em Santa Maria antes, conhecia pessoas e acabava ficando na casa dos meus amigos aqui, né, então de sábado para domingo, no caso aí domingo voltava, né, para Porto Alegre, e comentava com eles o negócio, todo mundo nos apoiou muito também, disse, tem que abrir, não tem nada, é igual a La Máfia aqui, então isso foi muito legal. E aí, quando a gente decidiu, bateu o martelo, achamos o ponto, a gente se mudou para cá, pagamos a taxa de franquia lá, né, para o franqueador, para comprar o que diz o direito da região de Santa Maria ser exclusiva nossa, né. Aí a gente começou com a parte de obra, né, aí envolve obra, fornecedor, orçamento e tudo, então eu também nunca tinha participado disso, quem tinha mais experiência até era minha mulher, nessa parte, por ter trabalhado. Ela é aí que tu é um divisor de águas, né, ver se tu vai realmente firmar, se tu vai, né, tipo, ter a resiliência necessária, vai ter a disciplina, vai ter a persistência do negócio, já começa na obra, né? A obra é uma parte bem complicada, né? E muito importante tu tem alguém do teu lado também. Porque muitas vezes quando tu vai empreender sozinho, não é a mesma coisa, porque alguém... se sente pequeno, né? Às vezes, diante de tanta coisa que tem que fazer, né? Exato, e não só no sentido de carga de atividades, mas sim de ter uma segunda opinião sobre aquilo, porque às vezes, né, tu acaba vendo, eu acho que aquilo é legal. Visão, né? Não, mas espera aí, se tu vê aquilo por outro lado, será que a gente não consegue? Ou se a gente pegar mais 3 orçamentos, será que não é melhor, né? Então isso ela me ajudou muito nessa parte, e durante toda a obra a gente começou ali então envolvendo, como eu te falei, uma parte do capital com meu pai, eu um valor, ela outro valor, e depois empurrando com cartão de crédito e cheque e tal, que a gente nunca conseguiu. Dá, né? Nunca dá. E sempre acabou passando aquilo que a gente sempre, né? imaginava. Outra questão, né? Então a gente começou trabalhando, e o que ia entrando ia pagando o que tinha para pagar, e assim foi os primeiros meses ali, os primeiros 4,
6 até a partir do 6º mês, eu posso te dizer que aí a gente começou a respirar um pouco, a sair da água, tirar a água do pescoço para poder ter um pouquinho de fôlego, assim. Claro, perfeito. Mas foi muito bom. Quantas unidades hoje, quantos barbeiros trabalhando, como é que estão? No que diz respeito a nível Brasil, é uma rede, né? Atualmente a La Máfia Barbearia é a maior rede de barbearias da América Latina, não só do Brasil. São mais de 40 unidades em operação, entre elas as dos proprietários, que se não me engano são 4 ou 5 unidades, e as outras 35 unidades são franqueados. Desses franqueados, nós aqui em Santa Maria são 3 unidades, 2 que são, eu sou sócio proprietário de 2, seria a primeira no bairro Bonfim, que tu é cliente nosso lá desde 2017. Rua Visconde de Pelotas, 917, fica ali pertinho dos bombeiros, logo abaixo ali, né, descendo. Isso, entre a Venâncio Aires e Andradas. Bairro Vita Center, né, bairro Centro, dentro do Vita Center, na frente do Caridade, é a nossa mais recente unidade. Tá? Ali a gente tem estacionamento gratuito também, para quem precisar, um ponto, muita circulação de pessoas, não só da cidade, mas como do entorno, né, em função de todo aquele complexo de saúde que a gente acaba tendo ali. Agora, vamos lá para a parte mais importante, né? A gente sabe que a La Máfia ela tem uma cultura muito consolidada em todas as unidades, né? Como é que faz, Hugo, para selecionar o pessoal que vai trabalhar, para implementar essa cultura, para dar a mesma cara, né, que a La Máfia tem em todos os lugares em que atua, e como é que funciona esse processo, recrutamento, como é que tu participa diretamente disso? Conta um pouquinho pro pessoal aí como é que faz essa parte aí. Participo diretamente disso, junto comigo nessa fase inicial, o Ricardo também, né, que é o nosso responsável técnico ali, inclusive meu sócio na barbearia da Visconde de Pelotas, né, nós fazemos uma prospecção de currículos, né, e de pessoas interessadas ali em 2 momentos. Geralmente, às vezes, as pessoas vêm até nós, mesmo a gente não tendo anunciado uma vaga, e a gente acaba tendo uma base de dados, né, que a gente pode consultar depois para ver se essas pessoas ainda estão atrás de uma oportunidade. Perfeito. E também a gente impulsiona dentro do Instagram, né, quando a gente está com uma vaga em aberto também. Aí a gente começa a entrar em contato com essas pessoas para agendar as entrevistas. Nessas entrevistas que a gente faz na barbearia, num local separado, ativamente lá. Participo eu e participa o Ricardo junto também, onde a gente faz perguntas mais focando no perfil. A gente foca muito mais no perfil do que no currículo. Tá? Lógico que todo mundo ali que a gente chamou já tem o curso de barbeiro, né? Porém, a gente pode estar entrevistando ali uma pessoa que tem 3 meses de experiência e uma pessoa que tem 10 anos de experiência. Para nós, isso aí não é relevante no momento da decisão. E sim muito mais o perfil da pessoa, que é o que a gente foca ali. Tá? Depois a gente selecionar o pessoal, quando a gente fica em dúvida que tem mais de um candidato que a gente gostou muito, a gente faz uma prova prática com aquela pessoa ali para nos mostrar como é que ela faz um corte de cabelo, uma barba, atendimento também, mas e essa parte até do atendimento ela acaba sendo mais moldada num segundo momento da seleção, que é quando no treinamento, provavelmente. No treinamento do Ricardo daí que entra, que é um treinamento de padronização da própria franqueadora. Ele é bem chato, bem criterioso, né? Criterioso, a gente sabe que ele é, né? Eu sei porque o Ricardo é o meu barbeiro desde quando eu abriu, né, em 2017, e eu sei que às vezes ele tá me atendendo lá, mas ele tá com um olho no peixe e outro no gato, né? Ele olha isso aqui, isso lá, e na verdade nós já vamos chegar nessa questão do Ricardo, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Como ele passou de um contratado para um sócio, né? Vamos chegar lá, pessoal, porque é uma história bem interessante, bem legal, porque ela conta com a percepção do Hugo da trajetória dele dentro da empresa, né? E com o sentimento que eu já percebia que ele vinha nutrindo, assim, já de galgar um voo, alçar voos maiores, né? E de repente passar para uma condição de empresário, de empreendedor. E é muito interessante essa história, pessoal, porque tanto um quanto o outro tiveram essa mesma leitura, né? Mas eu vou deixar para contar isso no segundo bloco. E me diga uma coisa, e qual é o aproveitamento que se tem? Por exemplo, assim, eu estava conversando, eu tenho outros convidados que dizem aqui, vamos, eu entrevisto 10, cara. 4 ficam e 6 rodam, entendeu? Então é complicado essa parte, é trabalhoso, mas é importante, né? Porque ninguém quer botar a pessoa errada para dentro da empresa. Então, às vezes o negócio está tão grande que tu não consegue participar ativamente desse recrutamento, desse processo seletivo. Mas eu sempre recomendo que, quando possível, que o próprio empresário participe, né? Porque é ele que precisa ter essa leitura, ter essa percepção, se aquela pessoa vai entregar aquilo que ele precisa, que ele busca, né?
Então, eu acho que na medida do possível e do impossível, o empresário tem que participar ativamente desse processo seletivo, né? É muito importante isso, né? Muito. E é que nem tu falou também, a gente não quer colocar a pessoa errada dentro da empresa. E é por isso que a gente acaba, às vezes, participando, porque a gente errou. E a gente já colocou a pessoa errada dentro da empresa. Então, foi por isso também que eu participo de todas as entrevistas, né? A gente sempre tem um jeito. Tento colocar todos num dia só, ou remanejar algum que eu não consiga estar presente para que eu possa estar presente, né? Para que a gente não deixe passar, seja tanto para descartar quanto para selecionar, né, no momento para considerar, no caso, para vaga, né, porque geralmente, dificilmente quando a gente está num processo de seleção é para 2 vagas, já aconteceu, já, mas a maioria dos casos é para 1 vaga, inclusive agora a gente está num processo de seleção, né, que a gente começou as entrevistas nesta semana, para na próxima semana ou no máximo na outra já estar fazendo o treinamento desse novo colaborador, né, para que ele já comece atendendo ali na unidade do Bonfim, que é onde a gente estava com essa oportunidade em aberto, né? Mas é que nem tu falou, é a questão de, às vezes, a gente deixa na mão de outro ali e depois também não tem como ficar reclamando. Exatamente, né? Se a partir do momento que tu não te envolve, né? Claro que às vezes não é possível fazer isso, mas sempre que possível é importante fazer, né? Porque essa questão da inserção do novo contratado, do novo colaborador, ela é fundamental. E eu sempre digo que a questão do treinamento, né, do processo de inclusão dele dentro das normas internas, dos critérios de atendimento, né, tudo que envolve, que a gente sabe aqui, diz muito respeito à cultura da tua empresa. Isso. Né, a cultura. Então, esse processo de inserção da cultura no novo colaborador, ele é fundamental, porque tu não consegue fazer isso lá no início e ele cria alguns vícios, né, algumas manias que a gente sabe que acontece também. Né? E aí depois tu não consegue mais ter esse controle, tu acaba tendo que desligar o colaborador da operação, né? Por isso que esse primeiro encontro, essa parte da entrevista, é muito importante a empresa expor tudo para que ele, o entrevistado, quem está participando, saiba, né, se é o que ele busca também, exatamente, né? Porque depois não acontecer, mas tu não me disse tal coisa, isso não me foi falado na entrevista e tal, e a gente tem um problema que acaba gerando esse atrito e principalmente o principal prejuízo, que é a perda de tempo para ambas as partes, né? Depois eu sempre digo assim, aproveitar, pessoal, o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, e despeja tudo que tem que acontecer, a forma como as coisas têm que acontecer, despeja aquilo, porque é quando o colaborador está com a mente mais aberta, quando ele está mais disposto a incorporar, né? Não deixa criar os vícios, né, as manias, ou ele querer fazer ser do jeito dele, por entender que seria mais adequado. Não é a tua empresa que se adequa ao novo colaborador, mas ele tem que se adequar à tua cultura empresarial. Né? Então é muito importante já desde o início implementar ali com o teu regulamento interno, o teu manual de conduta, para que ele entenda isso, para ver se ele mesmo vai se adaptar, né? Porque aqueles que não se adaptam também, naturalmente, eles vão se apartando, né? Vão acabam que não se sentem à vontade e também pedem para sair muitas vezes, né? Acontece bastante. Então, por isso que a gente tenta que essa pessoa vivencie as situações mais diversas, né? Perfeito. Nessa primeira semana, que nem tu comentou ali, porque ao mesmo tempo, se acontece alguma coisa, né, que talvez na entrevista a pessoa achou que aquela oportunidade era para ela, né, ou nós mesmos até achamos que a pessoa ideal para aquela oportunidade seria ela, e a gente viu que acabou, né, não era. E então a gente inclusive consegue aproveitar alguém que a gente estava na dúvida antes para colocar naquela vaga, e aí já consegue fazer isso a curto prazo. Né? Até evitando que aquela pessoa pudesse ter entrado em alguma outra empresa, né? Se recolocado no mercado naquele momento ali, né? Pessoal, o assunto está muito bom, ainda tem muito mais no segundo bloco. A gente vai contar a história aqui de um colaborador que entrou como contratado, né? E depois acabou fazendo parte do quadro social da empresa. Uma história muito bonita para você que tem esse anseio de empreender na vida. Às vezes as coisas vão acontecendo e você tem que ter essa percepção. E a gente vai contar uma história bem legal, tá? No segundo bloco. Então não saia daí, 1 minutinho, a gente já volta.
Voltando então, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao segundo bloco do 18º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E nós estávamos comentando até aqui, o nosso convidado de hoje é o Hugo Madeira, é o CEO da La Máfia Barbearia, todos devem conhecer aqui em Santa Maria, né? Um padrão, um conceito de qualidade realmente exemplar, que serve de modelo aí para outros empreendedores. Que trouxemos sempre pessoas, dentre esses 18 convidados que já participaram aqui, que têm uma relação muito estreita com o empreendedorismo e que trazem um pouco da sua trajetória como pessoa, como profissional, como empreendedor, para que vocês possam entender a realidade do empresário de empreender no Brasil, né, que não é uma missão nada fácil, né, a gente sabe disso, não é nada fácil, mas que graças a Deus é muito gratificante. Eu sempre digo que a empresa é a melhor maneira da gente realizar os nossos sonhos. Sim, os nossos sonhos pessoais, materiais, de adquirir bens, de poder viajar, de poder trazer um maior conforto para a sua família, de ter uma liberdade financeira, uma liberdade maior de tempo, né? Muitas vezes o empresário demora um pouco para ter essa liberdade do tempo, porque ele tem uma certa dificuldade em delegar, não consegue tirar férias, mas isso tudo são processos que são necessários, né, Hugo? Saber delegar também. Às vezes a gente entende que deixar o teu negócio na mão de outra pessoa pode fazer com que ele não aconteça da maneira que tu deseja. Mas a questão da delegação também é muito importante. E antes de dar sequência aqui, pessoal, a gente tem muita coisa para falar. Eu queria mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, pessoas que acreditaram nesse projeto, que é um projeto já consolidado em toda Santa Maria e região, por onde a gente caminha, as suas pessoas perguntam, querem participar aqui do Compliance Cast, então é muito importante contar com o apoio de vocês, porque sempre que a gente começa um projeto, a gente começa desacreditado, recebe muitos nãos, né? As portas se fecham, mas a gente tem que seguir, tem que acreditar, porque depois que tudo fica redondinho, fica tudo lindo e maravilhoso, né, Hugo? Então, aqui agradecer a La Máfia Barbearia, cujo o Hugo está presente aqui conosco, também é o nosso amigo Ricardo, a Nexa Medicina do Trabalho, a Finitas Cestas, BIF Contadores e Rede Moi, que são os nossos apoiadores. Obrigado pela confiança e seguimos firmes em frente, né? Hugo, vamos lá então, La Máfia Barbearia. Pessoal, a história que a gente quer contar aqui é a história do Ricardo, ele já esteve aqui conosco. Ele começou lá desde o início, né, Hugo? Foi. E ele começou como um barbeiro, né? E a partir com o decorrer do tempo, ele já foi automaticamente se posicionando numa posição de liderança, né? De referência. Ele ganhou prêmios, né? No decorrer da trajetória profissional. A partir de um determinado momento, ele começou a dar treinamentos. E um belo dia eu vi a foto dele comemorando contigo por fazer parte do quadro social da empresa. Então, conta pra gente, eu sei da parte dele como tudo isso aconteceu, e inclusive gostaria aqui, Hugo, de parabenizar a tua postura e de também parabenizar a visão empresarial que tu teve a partir do momento que tu teve essa percepção. Por qual razão? Porque ele era uma pessoa que já estava acima dos demais. Ele era uma pessoa que tu não podia mais abrir mão dele, porque ele entendia a cultura, ele tinha aquilo correndo no sangue, na veia, né? Ele tem o DNA, a cara da La Máfia, né? Personificada na postura profissional dele. E tu também entendeu que precisava dar a chance dele crescer para que ele pudesse te representar muitas vezes também, Exato. Né? Tá cuidando da operação nos momentos que tu não pode estar lá, que é natural isso. Como é que aconteceu esse processo? Conta aí pro pessoal. Bom, pra gente entender um pouco mais. Inclusive, coincidentemente, agora a gente está em junho, foi final de maio, início de junho, onde a gente fez a entrevista do Ricardo, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Bem na época ali que a gente estava iniciando as obras na barbearia. Ainda bem jovem ele, né? Bem jovem, mesmo que não pareça, né? Não, é bem jovem, bem jovem. Naquela época, então, imagina, ele estaria com 21 anos, 21, Nossa. De 21 para 22 ali, o recente tinha feito 22 talvez. E foi da primeira leva ali, em seguida que a gente fez a entrevista com ele, a gente já disse que ele já formaria parte da equipe, né? Foi aquele momento que tu viu quando bateu o santo bate perfeito. Ali na hora, a gente já viu que era um dos perfis que a gente estava procurando ali na equipe inicial, né, da barbearia.
no correr do tempo, que nem tu comentou agora, foram várias fases, né? Ele pegou ali desde o início da barbearia, sendo mesmo a La Máfia, sendo uma marca já conhecida entre as barbearias em Santa Maria, recém estava iniciando, então ele pegou o momento do boom nos primeiros 15 dias, pegou o momento de recaída que acontece, porque nas primeiras 15 dias é novidade, né? Mas depois está todo aquele trabalho que tem que ser feito, não só na cadeira do barbeiro, ele, né, prestando um serviço e um atendimento de excelência, mas também muito marketing envolvido, parcerias, né? Muita mídia, muita divulgação, né? Para que o nosso ponto, né, acabasse sendo conhecido ali também, né, para que o pessoal começasse a visitar a La Máfia. Então o Ricardo pegou essa parte aí de pouco movimento, inicialmente atravessou também, todas as etapas, todas né? as etapas, erros que ele cometeu também, onde ele também conseguiu compartilhar com os colegas também, como já para evitar, né, que esses erros acontecessem com eles também, e tudo isso que ele acabou passando, né, no período inicial, crescimento e maturação da empresa, né, ele acabou me demonstrando através de ações, não só quando ele era premiado, mas também por pura e espontânea vontade no dia a dia, momentos como tu falou ali, que ele estava com um olho no teu atendimento e o outro na recepção, por exemplo, ou no colega, para tentar resolver alguma situação. Ele é metódico, né? Muito, perfeccionista ao extremo, né? Muito, inclusive comigo, né? Eu muitas vezes estou no caixa, me cobra, tá certo, tem que cobrar. Natural, que legal. Porque eu mesmo às vezes acabo algum vício, alguma coisa que acabou passando por alto, ele só me olha assim, eu digo, é verdade, aconteceu, como eu também faço com ele. Claro. E é isso que tem que ser. Tem que a gente separa certinho essa troca de uma forma saudável, né? Mesmo nós sendo amigos, né? A nossa relação profissional também é séria, a gente separa quando tem que separar. Porque eu acho que dessa forma é que a gente consegue conduzir as coisas da melhor forma para que o negócio continue crescendo, né? Então, essas atitudes que ele demonstrou, né, não só o resultado que ele entregava, né, com os clientes dele, mas também como a preocupação dele com a barbearia, principalmente quando eu não estava lá, eu digo, não, esse cara já está com a mentalidade de dono, ele já demonstrou para mim, né, muitas vezes me perguntou o que precisava fazer para crescer mais, foi muitas coisas que também me moldaram, né, como líder, para eu também trabalhar melhor. Perfeito. Com planejamento de carreira dentro da equipe, para os próprios barbeiros também. É fundamental, também. Né? A pessoa ela precisa crescer dentro do negócio, né? É muito importante se sentir valorizado, se sentir parte da engrenagem. Então eu sempre digo que a empresa tem que ter planos de carreira, né? Precisa ter assim, porque, cara, ninguém quer entrar num lugar e ficar estagnado. Todo mundo quer entrar no negócio e quer saber que ele pode crescer ali dentro, né? Que ele tem essa onde ele consegue chegar, exato, que horizonte que ele consegue enxergar. E aí teve essa leitura, né? e ele também já tinha esse anseio, né? Eu já percebia que ele estava, tipo assim, que ele queria mais, né? Que ele que já era merecedor de algo mais, assim, né? Como pessoa e como profissional, né? Isso, um perfil de alguém que tu vê que não queria permanecer na zona de conforto, né? Que ele queria sempre buscar algo a mais, e foi algo muito bacana também, porque nós como proprietários ali, como líderes dentro da empresa, também percebia o crescimento dele em todas as fases, antes dele entrar na La Máfia, quando ele entrou e durante tudo aquilo que ele foi adquirindo, não só coisas materiais, mas também conhecimento, experiência, desenvolvimento pessoal. Ele acabou sendo escolhido ali dentro da unidade também como líder responsável, hoje eles chamam de colaborador responsável técnico, agora não me recordo o termo que eles estão usando atualmente, né? Sim. Que é o responsável pela seleção de novos barbeiros, treinamento de novos barbeiros, reciclagem, né, de vários assuntos, vários workshops que ele recebe em Porto Alegre e acaba repassando e replicando para a equipe, né? Então ele tem essa didática, essa facilidade. Tem esse respaldo lá junto à franqueadora também. Exatamente. Então são vários pontos que acabaram fazendo com que nós víssemos isso nele, e também, já voltando ao ponto que tu começou antes, a gente precisa delegar para ter mais tempo também e focar no macro, né? Ver novas parcerias. Enxergar o negócio de fora. Exatamente, ter tempo, porque às vezes a gente está tanto no operacional, tão envolvido só nos números e no atendimento e no dia a dia e na gestão da loja ali. Tá errado. Que a gente... Esquece. Cara, tô trabalhando, mas o número no final do mês sempre estava fechando igual, né? Ou aumentava um pouquinho, mas aí tu via que aquele aumento foi sazonal e não algo que era para já estar mais, né? Sólido. Então, a gente percebeu isso, né? E com essa questão de
E não é fácil fazer isso, Não porque nós que somos apaixonados e a gente sabe que a gente faz aquilo de uma forma que a gente considera que somos Amor os melhores. negócio, né? Cara, eu sou o Lógico, melhor né? nisso, Claro. eu preciso, né, delegar isso aí e a gente Não tem que é se fácil. desprender daquilo ali. E muitas vezes a gente vê que aquela pessoa Trava. acabou até fazendo melhor do que eu fazia. Uhum. Achou uma forma alternativa Que legal. e isso é legal também. Que legal. Então isso aconteceu com o Ricardo de forma natural, né? E muitas vezes a gente planejando. Agora a gente consegue já planejar Ele tá esse mais chato crescimento. ainda agora, já que ele já Ele tá- era, né? Não Ele é fica fácil. lá. Não, Não, mas Ele é tá- importante. Brincadeiras à parte, Sim. é um ser humano maravilhoso, né? Meu amigo já. A gente chega lá, cara, às vezes o atendimento tem um tempo X, tanto que a gente conversa, troca ideia sobre negócio, sobre tudo, o tempo voa e a gente acaba até extrapolando um pouquinho. Mas, Hugo, outra coisa que eu percebo, porque eu sou um frequentador, um cliente assíduo lá da La Máfia, é que o pessoal que trabalha lá, ele realmente tem orgulho de dizer que é um barbeiro da La Máfia, né? Eu vejo que tu tem muitas ações também ali, tem uma churrasqueira lá no fundo, né, onde vocês fazem alguma questão recreativa também, né, fora dos horários. Eu vejo que eles sentem orgulho de dizer que trabalham ali, que incorporam mesmo a cultura. Como é que faz essa mágica aí? Porque esse é o grande desafio do empresário hoje, né? Fazer os seus colaboradores realmente incorporarem, né, a missão da empresa, os valores, a cultura empresarial, e eu vejo que isso é uma marca bem, bem registrada ali da La Máfia, né? Isso a gente trabalha muito não só com a questão do reconhecimento lá dentro, né, para todos os colaboradores. A gente, como comentei, a gente trabalha com planejamento de carreira, né, um plano de carreira, metas, objetivos, entender o que o colaborador quer também, e não só impor o que a empresa quer, mas sempre a gente trabalha muito nessas reuniões que a gente tem individuais também perguntando qual que é o teu sonho, qual que é o teu objetivo para daqui a 3 meses, 6 meses, né? E eles variam. Vocês fazem avaliações periódicas também com eles, né? A gente começou a fazer isso mais recentemente também, e isso tem fortalecido mais essa questão da cultura organizacional. Exato. E fazer com que a pessoa se sinta orgulhosa de estar ali dentro e vista a camisa, né? E saia um pouco da bolha do que é só faço aquilo que eu devo fazer, e sim, de forma proativa, eles acabam fazendo o além. Perfeito, né? perfeito. Então, perfeito. E uma coisa acaba puxando a outra de forma natural. Né? Eu vejo que eles têm ideias, às vezes, na parte da rede social, ali, do marketing, né? Eles participam de uma forma mais ativa, como tu falou agora há pouco, e também percebo que existe uma linha de comunicação entre eles e vocês, né? Sempre aberta, né? Para melhorar, para conversar. O Ricardo comenta muito isso comigo. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter essa preocupação diária e fazer avaliações periódicas, autoavaliação do próprio colaborador, fazer ele se autoavaliar, né? Ele saber que periodicamente ele vai estar tendo sempre uma maneira de ver o que pode melhorar, o que não está bom, e ter uma linha de comunicação com vocês. Eu acho muito importante ter essa via de mão dupla, né? Isso. Não, é essencial isso aí. A gente tem, e também a questão desse autoavaliar através de indicadores que a gente fornece para eles também com o próprio sistema que a gente tem hoje ali na barbearia, de assiduidade de clientes, o ranqueamento dos clientes mais assíduos, para que eles também não esperem a barbearia fazer, mas parta deles ações diretas com a carteira de clientes deles. Perfeito. Então eles têm essa liberdade também. Que o cara acaba mais ou menos fidelizando com o barbeiro ali, né? Dificilmente ele assim troca. Como a tua história com o Ricardo existente, claro. Os barbeiros têm também as deles com os clientes deles, e eles têm total liberdade para isso. E sabe, Hugo, que um sinal que é um indício dessa questão é quando tu consegue perpetuar o teu time, né? Que eles fiquem muitos anos, que é sempre o melhor cenário, né? Eu sempre digo que quanto mais tempo tu conseguir perpetuar o teu colaborador, é um sinal de que o teu negócio está crescendo, porque cada vez mais ele vai incorporando a tua cultura, vai se sentindo parte da engrenagem, né, do negócio. E eu vejo que ali o pessoal, tipo assim, via de regra, aqueles que realmente entendem tudo isso, se perpetuam e ficam bastante tempo lá, né? Bastante. E a gente sempre tem uma rotatividade bem baixa. Tem diminuído. A gente já passou por um período numa rotatividade maior, né? Mas a gente percebeu que no momento que a gente começou a trabalhar essa questão de reconhecimento, reforço de cultura organizacional, de visão, para todo mundo estar junto em sintonia, a gente diminuiu muito essa rotatividade aí, né? Que é o pior cenário para o negócio, é a rotatividade, né? Cada vez tem que fazer um novo processo para contratar, né, novo treinamento, nova implementação de cultura e tudo mais. Durante tudo isso,
a questão de perder clientes, muitas vezes, né? Por não poder atender, porque E o a custo oferta... que isso traz também para ti, Muito, né? muito. É tempo, dinheiro e diminuição até da carteira de E é um clientes. custo, Hugo, que muitas vezes tu não computa, Não. porque ele não vem do teu contador através de uma guia de tributo, não vem do teu custo operacional, né, sei lá, com teus insumos, enfim, mas é um custo oculto, eu sempre digo, porque tu não consegue mensurar isso lá no teu balancete do mês, mas tu gastou com um novo processo admissional, tu teve que dar novo treinamento, tu teve que fazer ele entender a cultura, até ele realmente se inserir dentro da tua dinâmica, vai 3, 6 meses, né, pelo menos, eu acredito, pelo menos 6 meses, até que ele realmente faça parte da engrenagem, assim, de uma forma mais tranquila. Então, esse custo, às vezes, tu não computa, né, e é um custo bem alto, né. É alto e muitas vezes... Para a também... imagem da empresa também, né. E muitas vezes também tu está trabalhando já com uma equipe limitada, reduzida, que está atendendo de forma praticamente igual a oferta versus a demanda que tu tem existente, mas que tu consegue trabalhar ela de forma mais folgada se tu está com uma oferta um pouco maior de mão de obra, mas que não é o nosso caso, até porque a gente não gosta de ter mão de obra ociosa dentro da barbearia, até para os próprios barbeiros ficarem mais motivados, porque né, o que a gente preza é que aquela cadeira esteja sempre ocupada, né? E o que eu noto, assim, por exemplo, eu sempre que frequento um estabelecimento, se tu nota que está toda hora trocando o time, os colaboradores, né, que tem uma rotatividade alta, isso é um mau indício, né? É um mau indício. Eu já começo a olhar com outros olhos, né? Porque essa questão aí de achar que tu vai só fazer contrato de experiência, que tu não quer deixar por muito tempo para não pagar rescisão alta, isso não existe, né? Isso não existe. Isso é uma burrice, eu posso dizer que é a maior burrice. Pessoal, o tempo mínimo que o colaborador tem que ficar pelo menos 3 anos, 7 anos, 10 anos, melhor ainda, entendeu? Sim. Quanto mais tempo tu perpetuar ele, mais inserido dentro da tua cultura organizacional ele vai estar. Entendeu? Então isso é uma questão que realmente não tem cabimento, né? Mas vamos lá, planos futuros, projetos, para onde vai a barbearia, a máfia, quais rumos vai tomar? Eu sei que temos aí novos projetos de produtos agregados, né? Que até o Ricardo comenta, a gente comenta bastante a respeito disso. Aí conta um pouquinho, pessoal, vai ter novidade aí? Tem coisa nova pela frente ou não? Tem. Não, atualmente também a gente está trabalhando mais agora, né? Depois da pandemia, voltando aí com a parte dos eventos de novo, com casamento e tudo, a gente voltou. O casamento, para quem não sabe como é que é, explica aí, Hugo, para quem quer a gente fazer. tem a opção de dia do noivo, né? Um pacote que o noivo adquire, onde esse pacote já inclui o serviço do noivo completo ali de cabelo, barba, sobrancelha, né? E se ele quiser incluir também depilação de nariz e orelha com cera, enfim, todos os serviços que a gente tem, a gente consegue adequar conforme a necessidade dele. Ele consegue trazer convidados dele ali, padrinhos, amigos que querem formar parte daquele momento também, para que uma equipe de foto e vídeo gere um conteúdo bacana, né, para que eles tenham ali. A área de jogos fica liberada também para o noivo e os convidados, videogame, pebolim, sinuca, inclusive... Só o freezer não, né? O freezer não, né? Só o freezer não, dependendo, não dá. A gente pode... Senão o noivo nem vai pro casamento. Também, já aconteceu isso. Perde a noiva. Já aconteceu da noiva dizer quase que meu noivo não chega. Ainda bem que foi quase. É bem legal, eu já vi um evento desse lá, é bem legal. Dá bastante gente ali, e eles têm a opção de usar ou não também a churrasqueira, conforme tu comentou ali, que nós usamos periodicamente ali para confraternizações nossas, né? A gente disponibiliza também para o noivo, né, fazer um churrasco ali com os amigos, né? A gente tem uma parrilla do tipo Uruguai ali, e paralelo a isso, a gente está já moldando junto com o Ricardo, né? Mas aí vai ser uma surpresa. Que a gente vai lançar agora nos próximos meses aí, mas é algo que a gente vai abraçar uma demanda que tem surgido para trabalhar em paralelo ali da operação diária da barbearia ali também. Mas planos futuros agora a gente ainda tem capacidade de crescer ainda mais dentro da barbearia, né? A nossa unidade ali, ela conta com espaço para 9 barbeiros. Puxa. Atualmente a gente tem 7, então a gente está trabalhando agora para crescer, né, a taxa de ocupação dos barbeiros que já trabalham conosco, para que essa demanda excedente que for surgir, a gente consiga contratar um 8º barbeiro e, consequentemente, depois um 9º, né, para ter aí, chegar perto de uma capacidade de 100%, lógico que a gente sabe que isso é muito difícil, mas chegar aí a 80% com 9 barbeiros
vai crescer bastante com aí. Poxa, quando eu comecei, acho que tinha 5 cadeiras, eu não lembro, né? Como é que era? Eu acho que 3. 3 cadeiras, começou era né? 3, 3 e cadeiras, a gente né? foi gradualmente aumentando, né? É importante também fazer um crescimento sólido, né, Hugo? Isso. E a gente sempre entende que, eu sempre coloco aqui, que o crescimento, ele dá uma desorganizada, é natural, né? Se tu não desorganizar, não mexer no que tá ali engessado, tu não vai crescer. Mas faz parte. Então, tu dá uma bagunçadinha, cresce, estrutura de novo, consolida. Depois vai, né, paulatinamente teu negócio vai... Até porque a cada novo colaborador que vai entrando, tem aquele período de ele também entrar naquela sintonia de cultura organizacional, vestir a camisa. Que leva um tempo. Leva um tempo. Não adianta querer atropelar o processo também, né? Vamos crescer e fazer tudo de uma forma desordenada, sem um objetivo e sem tu ir reestruturando depois, né, os teus setores internos ali, né? E é um processo delicado, né? Porque envolve pessoas e muitas vezes quem entra ali, como a gente já comentou, às vezes a gente não gostaria, mas acaba, né, optando por uma pessoa que não era para estar ali. Sim, e ela pode até contagiar de forma negativa o ambiente. Então é por isso que é delicado e demorado o processo, claro, para que aquela pessoa que entre ali venha para agregar e somar, né, e entrar na mesma sintonia do resto do time que já está ali. Pessoal, quem não conhece a La Máfia, tá? Eu sou suspeito, como eu falei antes, porque eu sou cliente já fazem pelo menos 7 anos, tá? Mas é realmente diferenciado, e até foi uma coisa que eu comentei aqui quando o Ricardo veio na primeira oportunidade, que como eu viajo bastante, eu, por óbvio, tenho que cortar o cabelo e a barba nos lugares que eu vou, né? E assim, pessoal, o detalhe do acabamento, da higiene, do capricho da La Máfia é realmente fora de série, tá? Eu já frequentei outros lugares e entre algumas barbearias assim que dá medo, vou te dizer, sabe? Então, eles têm um cuidado muito especial, né? O pessoal trabalha com gilete, com navalha, com toalha, né? São coisas que demandam uma higiene bem pontual, né? A gente sabe disso. E eu acompanho lá, assim, a preocupação com isso, de ter um aspecto legal quando a gente entra, né, do comprometimento dos profissionais que trabalham. Então, às vezes, quando eu viajo e preciso ir noutra, eu fico, já pergunto para alguém, olha, me recomenda alguma coisa, né? Porque para que não seja uma experiência frustrante, né? Então, que a gente sabe que a experiência que a gente vive na La Máfia lá, ela é realmente diferenciada por tudo que oferece, né? Sem contar que sempre tem um bom cafezinho, quem gosta de ir à tardinha, tomar uma cervejinha, tem sempre uma cervejinha gelada. Chopp também. Choppzinho também, às vezes tem, né? A promoção do chopp lá. Sim. Então, é realmente diferenciado. E Hugo, como a gente sempre encerra aqui, cada empresário traz a sua história, a sua trajetória pessoal e profissional. Dentro dessa tua vivência, de tudo que tu passou até hoje, em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Eu acho que tenho certeza pela vivência que eu tive, né, e que eu tenho, e também eu vejo que outros empresários já passaram pela mesma história também. Liderar pelo exemplo, eu acho que é essencial, né, e isso forma parte desde ter o conhecimento operacional do negócio, participar, estar ativamente e saber ao mesmo tempo também quando se afastar um pouco para colocar aquelas peças-chave que tu vê que tem o perfil de tocar aquele negócio tão bom quanto tu faz ou inclusive melhor. Né? Isso eu acho essencial. Pilares. Né? Sedimentar aquela cultura organizacional que tu preza, né, para a tua empresa através dos colaboradores que trabalham contigo, manter essa proximidade junto com eles, fazer com que essa comunicação seja não verticalizada, mas sim horizontal, que eles percebam que tu sempre está ao alcance para conversar com eles, seja para ter uma reunião, ou trocar uma ideia, tomar um cafezinho, para receber alguma crítica, né, ou alguma sugestão, implementar alguma mudança, algo que seria bacana na empresa. E eu acho que é isso, a proximidade e focar no crescimento de todo mundo, porque quando eles crescem e se sentem, né, o negócio vai crescer junto. É uma via de mão dupla ali. Daí, pessoal, uma receita valiosa para vocês, né? Cada convidado traz sempre a sua receita da sintonia perfeita, e essa do Hugo me parece realmente brilhante, totalmente pertinente. E como de costume também, a gente costuma aqui dar uma lembrancinha, pode abrir aí, da Afinitar Cestas, que é a nossa parceira também. Olha aí, ó. É uma lembrancinha que sempre marca os convidados, é uma coisa que
já começa a fazer parte do dia a dia, né? Porque um empresário que não toma um chazinho, um café, não é um empresário de verdade, né? Um porta-celular também nas cestas, tá? Canequinha personalizada. Muito bacana, olha aí, ó. Tá. Já vou deixar essa aqui, porque agora eu tava com a minha lá no Vita Center, eu vou deixar agora no Bonfim. Tá bem, Os guris estavam me tirando ali, ó, que eu tava, o Ricardo. Ah, ele tem um. Ele tem um, mas ia, não pega copo descartável ali. Agora tá com a minha aqui, agora tá armado, tá armado. Tá, beleza. Muito bom, muito obrigado. Hugo, sem palavras, tá? Muito obrigado pela parceria, pela confiança aí no nosso trabalho, pelas teus valiosos insights aqui, contar uma trajetória dando conta de a vida como ela é, né? Eu sempre digo, é isso que a gente procura trazer aqui. Queria agradecer a todos vocês, lembrando que os episódios, além da transmissão aqui na TV Diário e na Rádio CDN, sábado às 17 e domingo às 15h30, também você pode acompanhar sempre no nosso canal do YouTube, ComplianceCast, tá? Todos os episódios ficam gravados lá e são apresentados na quarta-feira às 20 horas. Obrigado pela presença de todos, obrigado, Hugo, mais uma vez. Espero que tenham gostado das valiosas histórias trazidas aqui pelo Hugo. Um forte abraço e até a próxima.